Eles perderam tudo em uma única noite. O lar, os sonhos, a segurança que parecia eterna. Ninguém acreditava que poderiam se levantar novamente. As marcas da tragédia ficaram visíveis, mas o que ninguém imaginava era a força que nascia dentro daquela família. Quando tudo parecia perdido, um detalhe simples mudou o rumo da história. É nessa virada inesperada que mora a resposta que você vai descobrir hoje. A história aconteceu em uma pequena cidade do interior, cercada por morros verdes e casas simples. Era o tipo de lugar em que todos se conheciam, onde vizinhos trocavam favores e a vida parecia caminhar devagar. Nessa cidade vivia a família de Antônio e Marta. Ele, um homem trabalhador, acostumado a acordar cedo para o serviço pesado na construção civil. Ela, dedicada ao lar, mas sempre com o sonho de abrir uma pequena padaria para ajudar nas despesas. Juntos, tinham 2 filhos, ainda jovens, cheios de energia e inocência. Apesar das dificuldades, havia amor em cada canto daquela casa. Não era uma vida farta, mas era uma vida cheia de afeto. Antônio tinha um jeito firme, porém carinhoso. Era conhecido por nunca desistir, mesmo diante das dificuldades. Marta, por sua vez, era a alma leve da família. Sempre com um sorriso, mesmo quando a mesa estava mais vazia do que deveria. Os filhos cresciam nesse ambiente de união, aprendendo cedo o valor da esperança e do trabalho. Naquele período, o país passava por tempos difíceis. O dinheiro era curto, as oportunidades eram escassas. Ainda assim, a família se apoiava mutuamente. Uma noite fria de inverno, todos se reuniram na sala, em volta de um pequeno fogão a lenha. Era a tradição deles, conversar, rir, compartilhar os sonhos. Foi naquela mesma noite que tudo mudaria para sempre. Uma faísca inesperada escapou do fogão. Um detalhe que parecia insignificante, mas foi suficiente para dar início a um incêndio que se espalhou rapidamente pela casa simples de madeira. Em poucos minutos, o lar construído com tanto esforço se transformou em cinzas. O fogo começou pequeno, escondido nos cantos da cozinha. No início, parecia apenas fumaça leve, nada que chamasse tanta atenção. Mas em questão de segundos, o calor ficou intenso. As chamas se ergueram como se tivessem vida própria. O cheiro de madeira queimada tomou conta do ar. Antônio foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Correu até a cozinha e viu o fogo se espalhando rapidamente pelas paredes. Tentou pegar um balde com água, mas logo percebeu que seria inútil. As labaredas cresciam mais rápido do que suas forças podiam conter. Gritou o nome da esposa e dos filhos, chamando todos para fora. Marta agarrou as crianças sem pensar 2 vezes. Os pequenos estavam assustados, chorando, sem entender o que acontecia. A casa inteira parecia tremer com o avanço das chamas. O barulho do telhado estalando se misturava ao som desesperado da família. Cada passo até a porta parecia demorar uma eternidade. Quando enfim conseguiram sair, o frio da noite os envolveu. Do lado de fora, viram a própria história virar cinzas diante dos olhos. O fogo consumia não apenas as paredes de madeira, mas também memórias, objetos, fotografias. Tudo o que contava a trajetória daquela família estava sendo destruído em questão de minutos. Os vizinhos, ao perceberem a tragédia, correram para ajudar. Alguns tentaram controlar as chamas, outros se preocuparam em amparar a família. Mas a sensação de impotência era esmagadora. O fogo era maior do que qualquer esforço. E assim, o lar de Antônio e Marta se perdeu por completo. Naquele instante, o silêncio tomou conta da rua. A casa agora era apenas um amontoado de fumaça e brasas. Marta abraçava os filhos com força, tentando acalmar os soluços. Antônio, em pé, observava tudo com os olhos marejados. Era um homem forte, mas ali, diante da destruição, parecia pequeno, vulnerável. A tragédia daquela noite marcou para sempre a memória de todos. Não havia mais cama para deitar, nem mesa para se reunir. O que restava era apenas a dúvida:
Como recomeçar depois de perder tudo? Essa pergunta ecoaria dentro deles por muito tempo, dando início a uma jornada de dor, mas também de esperança. Nos dias seguintes, a família se viu diante de um vazio enorme. Não havia mais casa, não havia roupas, não havia nada além da coragem de seguir em frente. Por um tempo, ficaram hospedados no pequeno quarto de um parente. Era apertado, improvisado, mas foi o único abrigo possível. As crianças perguntavam quando voltariam para a casa deles. Antônio e Marta trocavam olhares silenciosos, sem saber o que responder. O dinheiro, que já era pouco, agora não existia. Antônio precisava voltar a trabalhar, mas estava abalado. A cada martelada na construção, lembrava do que havia perdido. Marta, que sempre mantinha o sorriso, começou a sentir o peso da tristeza. Dormia pouco, pensava muito. Tinha medo do futuro. Aos poucos, a esperança parecia se desfazer. O casal discutia por motivos pequenos. O cansaço tornava qualquer palavra mais dura. Havia dias em que a fé se enfraquecia. Parecia impossível reconstruir a vida com tantas barreiras. A comunidade a ajudava como podia. Chegaram roupas, chegaram doações simples, mas úteis. Mesmo assim, a sensação de perda era maior do que qualquer presente. Era como se a chama da tragédia ainda queimasse dentro deles. As crianças, embora jovens, percebiam a dor dos pais. Um dos filhos adoeceu com a mudança repentina de rotina. As noites mal dormidas, o frio e a falta de conforto cobraram um preço. Marta se desesperou ao ver o menino enfraquecido. Correu com ele para o hospital mais próximo. Ali, no corredor frio, ela sentiu o peso real da vulnerabilidade. Antônio também carregava sua própria angústia. Como o homem da casa, se cobrava a cada instante. Sentia-se falhando com os filhos, com a esposa, com ele mesmo. Buscava soluções, mas parecia sempre dar de cara com paredes invisíveis. Foi nesse momento de maior fragilidade que algo inesperado aconteceu. Um encontro improvável mudaria completamente o destino daquela família. Foi no hospital, enquanto Marta cuidava do filho, que a vida trouxe uma surpresa inesperada. Uma enfermeira, ao ouvir a história da família, decidiu compartilhar o que havia acontecido com o grupo da igreja local. No dia seguinte, Marta foi chamada para conversar. Ela não imaginava, mas ali estava o início de uma virada que mudaria tudo. A comunidade se mobilizou como nunca. Voluntários começaram a aparecer, oferecendo mantimentos, cobertores e até materiais de construção. Um pedreiro se ofereceu para ajudar Antônio a erguer uma nova casa. Uma professora arrecadou doações para garantir que as crianças não perdessem os estudos. Cada gesto, por menor que fosse, parecia acender uma nova chama de esperança. Antônio, que se sentia derrotado, voltou a erguer a cabeça. Segurava firme as ferramentas, não apenas para reconstruir paredes, mas também para recuperar a dignidade. Marta, fortalecida pelo apoio recebido, enxugou as lágrimas e voltou a sorrir. O filho doente começou a melhorar, e esse sinal foi como um sopro de vida para todos. As noites continuavam difíceis, mas agora havia algo diferente no ar. A cada amanhecer, a família sentia que não estava mais sozinha. Vizinhos, amigos e até desconhecidos se uniram para transformar tragédia em recomeço. Era como se aquele incêndio, que havia destruído tudo, também tivesse revelado o verdadeiro valor da união. O momento mais marcante aconteceu em um domingo ensolarado. Quando chegaram ao terreno, encontraram dezenas de pessoas reunidas. Havia paredes levantadas, janelas instaladas, crianças correndo ao redor. O que parecia impossível estava diante dos olhos deles. A nova casa começava a ganhar forma. Marta não conteve as lágrimas. Antônio, emocionado, apenas ajoelhou no chão, agradecendo em silêncio. O clímax não era apenas a construção de uma casa, mas a certeza de que o amor e a solidariedade podiam mudar destinos. Ainda havia muito trabalho pela frente, mas naquele instante, a família entendeu que a tragédia não tinha sido o fim.
Era apenas o começo de uma nova história, escrita com coragem e esperança. Mesmo com a ajuda recebida, o caminho até a reconstrução completa estava longe de ser fácil. A cada dia, novos desafios surgiam. Os materiais eram poucos, o tempo era curto, e o corpo já pedia descanso. Antônio, porém, decidiu que não voltaria atrás. Com as próprias mãos, ergueria cada parede, cada telha, cada pedaço de vida. Marta também tomou sua decisão. Se antes sonhava apenas em ajudar com uma padaria pequena, agora enxergava aquilo como missão. Reuniu forças, conversou com vizinhos, pediu conselhos. Descobriu que havia pessoas dispostas a ensinar, a apoiar, a dividir conhecimento. Era como se a tragédia tivesse despertado não só solidariedade, mas também novas oportunidades. As crianças, mesmo sem entenderem tudo, aprenderam a enxergar valor no que realmente importava. Não havia mais brinquedos caros, nem roupas novas. Mas havia momentos em que riam juntos, sentados sobre caixas improvisadas, sonhando alto. Essas cenas simples alimentavam a coragem dos pais. Ainda assim, o medo rondava. E se não conseguissem terminar a casa? E se as forças não fossem suficientes? Antônio carregava esse peso em silêncio, até que, numa noite cansativa, tomou uma decisão. Chamou Marta, sentou-se ao lado dela e falou: "Vamos terminar. Não importa quanto tempo leve. Não importa quantas pedras no caminho. Essa casa vai se levantar, porque a nossa família vai se levantar com ela." Foi naquele instante que a virada ganhou força definitiva. Não era apenas sobre reconstruir paredes. Era sobre reconstruir a confiança, a fé e a certeza de que juntos seriam capazes de recomeçar. Ainda havia incertezas, ainda havia riscos, mas havia também uma determinação nova. E esse passo seria o que os guiaria até o desfecho dessa jornada. Meses depois, a nova casa estava de pé. Simples, mas firme, erguida não apenas por tijolos, mas por cada gesto de amor que receberam. Ali dentro, cada parede guardava uma lembrança do que haviam superado. Antônio voltou a sorrir com orgulho, não pelo que perdeu, mas pelo que conseguiu reerguer. Marta, com a pequena padaria funcionando, passou a sustentar não só a família, mas também a esperança de quem acreditava nos recomeços. As crianças, agora mais fortes, aprenderam que felicidade não está nas coisas, mas nas pessoas que permanecem ao nosso lado. A tragédia que parecia ter destruído tudo acabou revelando o maior tesouro que possuíam: a união. Foi ela que sustentou cada passo, que acendeu cada centelha de coragem, que os trouxe até aqui. E é essa união que ainda hoje mantém aquela família de pé. Talvez você conheça alguém que também esteja lutando para se levantar depois de perder tudo. Essa história mostra que, mesmo no meio da dor, sempre há um caminho para recomeçar. Compartilhe este vídeo com quem precisa de esperança. E se você gosta de histórias que tocam o coração, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos capítulos de Caminhos e Destinos. Porque, no fim, não é sobre o que o fogo levou. É sobre o que permaneceu inquebrável, o amor de uma família que nunca desistiu.